Pedrinho traz uma questão que eu considero muito interessante e absolutamente sintonizada com o desejo do torcedor. O torcedor hoje, torcedor brasileiro, imprensa, de forma geral a sociedade, quando ela olha para a seleção brasileira, há algum tempo ela perdeu o encantamento com o jogo, não é pela seleção brasileira. A seleção brasileira sempre vai desportar o encantamento do torcedor. É a maneira como a seleção brasileira joga. Até o final desse ano, a seleção jogará 6 partidas em cada rodada de eliminatória. Setembro, outubro e novembro. São 6 jogos. Todos eles sob a direção do Fernando Diniz. Me parece, você por favor me corrija se eu estiver errado, que o o Pedrinho diz é o seguinte: digamos que a seleção brasileira apresente aquilo que o Fluminense fez durante um tempo esse ano na temporada, que encantou a todos, independentemente da paixão pelo Fluminense, pelo Flamengo, pelo São Paulo, pelo Corinthians, pelo Grêmio, pelo Internacional. Ou seja, é um jogo que te seduz, que te encanta, e a seleção brasileira termina o ano com 6 jogos, 6 vitórias, mas não apenas vitórias em que você diz, pô, ganhou. Não, vitórias em que você teve prazer em estar no estádio ou acompanhar, pelas mais variadas formas de comunicação, o jogo da seleção brasileira. A seleção termina o ano com 6 vezes 3, 18 pontos, um número tal de gols, um sistema defensivo. E aí, terminado esse ano, o técnico da seleção brasileira em 2024 será Carlo Ancelotti. Eu acho que é essa a questão que você coloca. Poxa, mas peraí, nos reencontramos com aquele jogo. Não, mas de qualquer forma ele só assina, né? Isso que eu ele queria... só chega no meio do outro ano. Isso que eu queria responder. Se isso acontecer, você é obrigado a dizer que a gente já viu esse filme antes. Porque o ciclo para a Copa de 2010 foi espetacular. O ciclo para a Copa de 18 foi extraordinário quando entrou o Tite. O ciclo para a Copa de 22, só concluir, foi também muito bom. O Brasil foi batendo o recorde de ciclos. Cada vez fazendo uma campanha melhor que a outra, cada vez tendo a melhor campanha da história em eliminatórias, se superando a cada edição. Então, assim, o que leva a CBF a querer contratar o Ancelotti é justamente diminuir o peso que os resultados e o futebol apresentado no ciclo têm. Ainda mais porque a gente enfrenta times muito fracos. O Brasil agora vai encarar a Bolívia e Peru. Sinceramente, eu não acho que... Com muito respeito, que eu sei que você tem informação. Mas só concluindo. E nisso eu concordo com a CBF. Eu acho quando você diminui o peso do ciclo em detrimento de ter o treinador mais vitorioso da história do futebol de clubes, que seria, caso ele realmente chegue, o maior treinador de seleções do mundo, não há parâmetro no mundo hoje de treinador de seleção como o Carlo Ancelotti, ela está diminuindo o peso do ciclo e apostando mais na experiência do cara, visando a Copa. E aí, sobre a sua pergunta dos jogadores, eles foram ouvidos pela CBF para chegar ao nome do Carlo Ancelotti. A CBF ouviu na Espanha, foi público, isso foi divulgado. Ouviu jogadores como Vinícius Júnior, Rodrigo, Neymar, e todos eles têm dito declarações públicas. O Richarlison recentemente falou que é o maior treinador com quem ele já trabalhou, o Ancelotti. Rodrigo fala muito dele. Não tem jogador que tenha trabalhado com o Ancelotti e não seja muito satisfeito. A questão é a seguinte: como foi feita a pergunta? Primeiro, assim, de uma forma muito humilde. Eu não acredito que a escolha do Edinaldo tenha sido com esses viés. Eu não acredito. Não, porque os ciclos anteriores não acredito. Eu acredito que o Edinaldo fez como uma garantia própria. Porque o Ancelotti é unanimidade. Você bota o Ancelotti, quem vai questionar? Não, hein? Eu acho que eu tenho notado muito mais uma visão crítica que positiva. A chegada do italiano perdendo 1 ano e meio de ciclo. Para mim é uma bobagem, eu acho, perder 1 ano e meio de ciclo. Eu digo de cartaz. Não é o jogo que... Quem sou eu? É porque assim... Pelo amor de Deus. O Pedrinho está falando de Ancelotti. Quem é Pedrinho? Não é claro, isso. Tá bem... Eu estou falando do jogo. Não é o jogo que mais me agrada. Pedrinho é o comentarista de seleções por TV, mas assim, cara. não é o jogo que mais me agrada. Não é o jogo que mais me agrada. Mas o cara é um super vitorioso. Como tem outros treinadores aqui, campeões do mundo super vitoriosos, que não é o jogo que mais me agrada. Como a gente jogou um jogo que, para mim, não potencializou individualmente a capacidade de cada atleta que a gente tinha. Ponto. Eu acho que a escolha do Edinaldo é muito mais de uma autoproteção. Por exemplo, eu vou trazer esse cara aqui, que esse cara aqui é quase que inquestionável. Muito mais por isso. E a pergunta para os atletas é a seguinte: teve 4, 5 opções, ou a pergunta foi a seguinte: que tal o Ancelotti? O que você acha do Ancelotti? Ótimo, gente. Uma coisa é você falar assim, qual treinador? E isso, para mim, André, também, com muito respeito, eu acho que os jogadores têm que ser ouvidos e tal, mas, para mim, é uma falta de gestão esportiva. Porque isso, para mim, parte de um comitê esportivo.
Porque se todo clube perguntar para os jogadores qual o treinador que tem que trabalhar, primeiro você tem que identificar o DNA dos teus atletas, característica pessoal, característica individual, característica física, pensar em um modelo e os treinadores que se aproximam disso. Quando você traz, Pedrinho, quem que você quer? Eu quero... Quem é um treinador que gosta de mim para cá? Eu quero. Mas esse comitê hoje ainda não existe na CBF. Não existe. Até porque saiu todo mundo da comissão. Que avalia o O comitê processo. hoje chama-se Edinaldo. Não, a decisão é do presidente. Isso é muito Ele centralizou. Exatamente. O Brasil não tem mais aquele cargo que foi ocupado pelo... Com todo respeito, Pelo Edu Paulista, Gaspar, com todo respeito, o Edinaldo André, ocupa eu não esse cargo. acredito que ele parou, analisou, não, porque os ciclos anteriores do Dunga ganhou tudo. Primeiro da Copa América, campeão da eliminatória, terminou primeiro... Não, e não foi campeão. O Tite fez... Não, então a gente precisa... Eu não acredito nisso. Eu acredito que aqui é um cara que tem nome, que é bom, que vai ser quase que unanimidade, que eu vou ficar aqui protegido com uma ótima escolha. Para mim, a decisão dele é essa. Eu vou um pouco, assim, eu vou um pouco numa outra questão. Quando você diz que os ciclos foram bem trilhados... Resultados, né? Com os resultados, eu não estou muito nessa coisa, não. Pode Mas ser acho que tem desempenho também. Mas eu estou dizendo Gente, assim... a gente chegou muito confiante para a Copa de 22 por causa do ciclo. Tudo bem, a gente chegou muito confiante, e aí vocês podem não pensar da mesma forma, mas muito mais por resultado. Qual foi a última vez que você viu a seleção em que ela combinou um encantamento com o resultado? Fale de primeiro. Encantamento com o resultado? Não, mas a gente teve... Não, de primeira. Não, assim, Primeiro, mas eu gostei muito da Copa América de 19. sem Foi o uma Copa Neymar. América legal, chegada sem do Tite Neymar. foi boa, a chegada do Foi Tite. Eu legal. estou querendo dizer o seguinte, me parece que o jogo do Fernando Diniz, quando esse jogo flui da maneira que muito bem desenvolvida, é um jogo que te seduz. É isso, sobre isso que eu estou falando. Quando você viu esse ano mesmo grandes exibições do Fluminense, independentemente da sua paixão pelo Mas clube. te seduzir contra a Bolívia, Peru, a gente tem que aprender que isso não é mais sinal de eu não tô querendo, ser competitivo na Copa, veja bem, né? eu não estou querendo, porque a trajetória do Ancelotti até a Copa, ele assumindo em agosto de 2024, ele não... Junho, né? Junho, Ele 2020. começaria na Copa América, Pois. segundo o anúncio do presidente Então, da mas CBF. que já seria algo complicado, porque ele começaria em julho na Copa América, tendo entrado de férias em junho, em maio, na verdade. Não, a temporada europeia do Real Madrid termina ali em junho, julho, Isso. na final da Champions, se Isso. for até lá, e ele já... Então. O pedido que ele fez, segundo o presidente Não, da tudo bem, entidade, de já estrear na Copa América, assim, ele não vai Perfeito. gozar de férias, já sai do Real Madrid e já vai para os Estados Mas Unidos. veja bem, ele até a Copa do Mundo, se a gente for balizar trabalho pela capacidade dos adversários, a gente está perdido. Então vocês acham que a CBF cometeu um erro em contratar o Carlo Ancelotti? Não, eu não acho que a CBF cometeu um erro em contratar o Carlo Ancelotti, embora já tenha dito aqui várias vezes que o sucessor do Tite, para mim, seria o Fernando Diniz. Você dizer que a CBF cometeu um erro em contratar o Carlo Ancelotti, segundo a própria CBF ele está contratado, não oficializado, seria você querer negar toda a obra do Carlo Ancelotti. E isso eu não desafio a minha inteligência. Eu não desafio a minha compreensão. Eu acho que a CBF oficializou, porque o Edinaldo gravou um vídeo na CBF TV anunciando que ele estreia na Copa América. Perfeito. Se o Ancelotti não vier, eu acho que vai ser um mico da CBF. Então, mas porque o Ancelotti... você tem o presidente da entidade. As pessoas elas têm ignorado um fato. Isso é um fato. A CBF fez um comunicado oficial de que ele assume na Copa América. Então, perfeito. Se ele não vier, mas a questão é um mico para a entidade. Mas a questão não é erro. Mico. A questão não é erro, porque não tem como Não, ser não, erro você não há contratar o como ser Ancelotti. Mas eu vou te dar um considerado exemplo. Vamos dizer que tivesse disponível mesmo querendo servir a seleção brasileira. Ancelotti, Guardiola e Mourinho. Os três querem assumir a seleção brasileira. Teoricamente, o Edinaldo iria em quem? O primeiro que ele foi o Guardiola. Que disse Guardiola. não, Aí não ele teve sai do interesse. Guardiola e vai pro Ancelotti. O que eu quero te dizer Está falando de ideia de jogo, né? ele está indo no nome. Ele está indo no nome. É lógico que o Ancelotti não é um erro. Porra, Não, lógico que não é um erro. Ele está pensando assim. Ele está gerindo um vitorioso. como a maioria, não todos, mas como a maioria dos gestores agem nos clubes. O que é bom para eu me proteger? Pode ser. Para eu me proteger, eu preciso de um medalhão. Está aqui o medalhão, meu amigo. A pancada é em cima do Ancelotti. Se não jogar, o problema é teu. Tu tem 500 Champions League na carreira, amigo. É isso que eu estou falando. Não há convicção não tem um planejamento esportivo para saber o que é o meu jogo. Pelo que eu apurei, os nomes foram... O primeiro nome foi do Guardiola, que não quis. Já contei isso várias vezes, peço desculpas por ser repetitivo se vocês assistiram a outros programas, é que a discussão voltou à tona.
Foi o primeiro nome. Guardiola não quis nem conversar, não tem interesse em dirigir seleção. Não tem. E aí a CBF pensou, bom, Carlo Ancelotti, uma possibilidade, difícil. Jorge Jesus, era um nome que foi ventilado. Estava louco para vir. Estava louco para vir. A CBF não colheu boas referências do Jesus, o que afastou ele da posição de... Ele estava disponível, poderia ser ele. O Diniz sempre esteve na mesa e a CBF entendeu que o Fernando Diniz, por ser um treinador ainda sem... Vamos comparar o currículo do Diniz com o do Ancelotti, né? Não, Mas Por ser um o currículo treinador do Ancelotti ainda você não compara com ninguém. sem costas largas ou medalhão, como você diz, na primeira dificuldade que a seleção enfrentasse no ciclo, ia cair o mundo em cima da CBF e do Diniz. Mas aí você já me responde. E eu concordo com ela. E aí você eu acho que já me responde. ia cair mesmo. Porque não há convicção dentro do que Porque eu se até no clube, trabalho. quando o Diniz tem um tropeço, aponta um dedo para ele e fala que ele não tem mas resultado. a discussão nos programas esportivos, não necessariamente aqui, quando é do interesse discutir modelo, a gente discute o modelo. Quando não é do interesse, a gente vai no nome. O que o Pedrinho está falando é bobagem. Ficar falando modelo de jogo. Não, a gente está falando. E no próprio processo aqui, olhando aquelas duas imagens, tirando o currículo, porque não dá para comparar. Olhando aquelas duas imagens, está um aqui e um aqui. Não, o que pensa eu de vou futebol. tratar um como expectativa, Ancelotti, e o outro como realidade.